Fala nação havaiana, mais um vídeo aqui no canal Isto é Havaí. Dessa vez para a gente falar sobre as contratações anunciadas pelo Havaí no dia de hoje. Teve coletiva do Freeland e ele já anunciou alguns reforços lá, que foram o Eduardo Brock, o Pedro Costa, o Aleph Manga e o Kleber. Vamos falar deles um pouquinho então, mas para isso já peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal que ainda não for inscrito, que dá uma ajuda muito boa para a gente. E é isso aí. Vamos falar desses jogadores e não esquece do like e se inscrever também. Beleza? Então, vamos começar aí pelo zagueiro Eduardo Brock. A gente colocou, tem uma artezinha do zagueiro aqui. Então, o Eduardo Brock, a gente colocou aqui as últimas 2 temporadas de cada jogador. O Eduardo Brock, ele tem o contrato até o dia 30 de 4 de 26, é um contrato europeu para o nosso Eduardo Brock, até mais compreensível, né, já que ele está vindo do Cerro Porteño do Paraguai, que é o último clube dele. Então, em 2024 foram 23 jogos, 21 como titular, e foram 1.734 minutos jogados, o que equivale aí a 19,2 jogos completos. Já em 23 ele atuou apenas 4 jogos pelo Cruzeiro e também pelo Cerro Porteño, equipe que ele estava agora. Foram 36 jogos, sendo 28 como titular e totalizando 2.645 minutos, o que dá mais ou menos aí 29,3 jogos completos. Lembrando que o Eduardo Brock tem 33 anos e está acertado com o Havaí para a temporada de 25 e até dia 30 de 4 de 26. Bom, falar um pouquinho então do Brock. A gente já falou também um pouco na live de ontem, mas ele é um zagueiro que lembra bastante, para mim, o Thiago Pagnussá, né? Um cara mais pesado, mais bom na bola aérea. E a grande diferença dele para o Thiago é que ele é canhoto, né? Então até estava comentando com o Muttley sobre a contratação do Brock, ele falou assim, Brock e Pagnussá, 2 tratores. Então são 2 jogadores aí mais lentos, que vão talvez compor a zaga do Havaí, não sei se o Pagnussá pode sair, e o Brock veio para repor, enfim, ainda não sabemos, o Pagnussá tem o contrato, mas a gente não sabe, pode ser que ele saia do Havaí, mas enquanto o Felipe fala, eu vou colocar um videozinho aqui do Brock de fundo para a gente ir vendo alguns lances do nosso novo zagueiro. Eu particularmente gostei da contratação do Brock, porque eu acho que é interessante tu ter primeiro um jogador com perfil de liderança, um jogador com perfil de ter vencido na carreira, ser acostumado a ser vencedor, né? É um atleta que tem um acesso da Série B para a Série A no Paraná Clube em 2017 e também tem um acesso com o título em 22 com o Cruzeiro. Então, já venceu nessa competição, tem outros acessos ali pelo Brasil de Pelotas, né, que era o clube que ele defendeu antes de ir para o Paraná, e tem uma curiosidade que no Brasil ele era lateral esquerdo e se tornou zagueiro no Paraná, então ele tem até uma certa qualidade na bola no pé por ter sido lateral, mas não tá tão veloz quanto já foi pela idade, é natural, né, um zagueiro de 33 anos, ele tem uma boa bola aérea, tem 1,86, que é uma altura legal. Particularmente acho que é um zagueiro bem de perfil Série B, né? Uma coisa que depõe um pouquinho contra ele, que ele não fez muitas partidas no Cerro Porteño nessa temporada e terminou como reserva. O Cerro Porteño no Clausura terminou em sexto, no campeonato que tem 12 clubes. A gente sabe que o campeonato paraguaio não tem um nível altíssimo, então é um clube que terminou no meio de tabela do Campeonato Paraguaio, e ele vem para o clube que terminou em meio de tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Mas acredito que a Série B tenha um nível melhor que a primeira divisão do Campeonato Paraguaio, mas se fosse um atleta que tivesse muito em alta no Cerro Porteño, que geralmente é uma equipe que disputa Libertadores, tem um poderio financeiro até bom para o Paraguai, acho que seria difícil ele vir para cá, né? Mas é um cara que tem um perfil bom, um zagueiro canhoto, já venceu bastante na carreira, acho uma Campeão boa da Série contratação. B com o Cruzeiro também, né, É, Felipe? como Importante falei, pontuar. então, E sabe um cara que ele me lembra bastante, que já passou pelo Havaí, mas teve uma passagem bem discreta? Eu acho que ele é melhor que esse cara, mas vê se ele não te lembra, que é o Rafael Foster.
É um zagueiro bem parecido, assim. Sim, sim, o próprio Rafael Fosser foi lateral esquerdo também, né? Então, o Rafael Fosser até fez uma boa Série C agora no São Bernardo, mas jogou muito pouco no Avaí. Lembra um pouco. Acho que é válida a contratação do Brock, gostei da contratação. Tá aprovada a contratação do Brock. A única coisa, o meu único porém seria ali o contrato, né? Até 30 do 4 de 26. Eu não gosto muito desses contratos estilo europeu, mas aí pode ser um gosto meu, né? Para mim não faz muito sentido. Mas enfim, também gostei da contratação do Brock. Só que acho que o Avaí precisa de um zagueiro rápido também, além do Jonathan Costa, porque não adianta a gente jogar com dois zagueiros que são mais lentos, que é o Thiago e o Brock, e só ter o Jonathan Costa. Não sei se vai subir um da base, enfim. Acho que precisamos de mais um zagueiro ainda. Bom, vamos passar então para o nosso próximo contratado aqui, que é o lateral direito Pedro Costa, que estava no Botafogo de Ribeirão Preto, mas ele começou o ano na Tombense, então esse ano aí de 24 ele fez 24 jogos pela Tombense e 4 pelo Botafogo de São Paulo, sendo desses 24 na Tombense 25 como titular, 2.038 minutos jogados e 22,6 jogos. No Botafogo, passagem curta, mais de final de Série B, né? 4 jogos, 2 como titular e 232 minutos jogados, que dá aí uma média de 2,5 jogos. Já em 23, ele esteve no Retrô e na Tombense, então ele jogou contra o Avaí, né, naquela fatídica partida de 3-2 para o Retrô na Copa do Brasil, e também jogou contra o Avaí, né, nas duas derrotas da Tombense para o Avaí na Série B. Então, em 23, pelo Retrô foram 10 jogos, sendo 9 como titular e 802 minutos jogados, aí quase 9 jogos completos. E pela Tombense, 36 jogos, 29 como titular, 2.584 minutos, dando aí uma média de 28,7 jogos. E lembrando que o Pedro Costa tem 31 anos e contrato até o final de 2025, 30 do 11. Cara, eu acho que essa contratação ela veio com um pouquinho de delay. Que ano passado, se o Avaí olhou para os laterais da Tombense e queria contratar um lateral direito da Tombense, eu acho que era o Pedro Costa e não o Kevin, que foi o que apareceu aqui na ressacada no ano de 24. Então, assim, não acho que seja um jogador, porra, espetacular, mas assim, visando que a gente renovou com o Marcos Vinícius agora. E o Pedro Costa, para mim, é um jogador útil para compor elenco na Série B. Então, assim, melhor do que o Kevin ele é. Então, é melhor do que o que a gente tinha aqui e é útil para compor elenco. Para a Série B, acho que ele consegue até suprir, né? Mais na parte defensiva, o Marcos Vinícius. E acho que dá para ficar com ele sim. É uma boa contratação para a temporada de 25. Eu concordo, acho que é uma boa contratação realmente, quando o Avaí esse ano, né, no caso, olhou para a lateral direita da Tombense, buscou o Kevin, não o Pedro Costa, para mim foi uma falta de inteligência, porque o Pedro Costa é um lateral bem melhor que o Kevin, no que se propõe primariamente um lateral, né, que é defender, que é ser um defensor. Então ele é um lateral, um perfil bem mais defensivo, me agrada o futebol dele, um cara alto, forte, defende bem, não tem um grande poderio ofensivo, né? Mas aí a gente vai ter o Marcos Vinícius que renovou e vai ter ele de mais defensivo. Acho que é importante tu ter jogadores com características diferentes no elenco para a mesma posição. É um cara que vai compor bem o grupo. Eu até comentei na época que o Avaí contratou o Kevin, que deveria ter contratado o Pedro Costa, então acho uma contratação bem válida, bem justa. É um cara que vai compor bem elenco para a Série B. E também destacar que ele bate escanteio, né? A gente vê aí no vídeo que ele consegue bater escanteio, então numa dessas, se a gente não tiver às vezes batedor, né? Ele pode quebrar esse galho, bater escanteio. Então é importante também ter um jogador que tem uma boa bola parada. Isso aí, ó. Cruzamento, cabeça. Acho que é o Igor Bahia ali, né, Felipe? Esse aí também Que era estava do Inter. iluminado, né? Igor Bahia estava iluminado nessa última temporada. Então, esse aí é o
Pedro Costa, né? Complicado, hein? Não podemos se confundir agora. Tem o Pedro, talvez o Pedro Castro e o Pedro Costa. Cara, ele me lembra um pouco. É claro que a gente tem uma lembrança ruim, né, principalmente do final da passagem dele no Avaí. Ele me lembra um pouco o Leandro Silva, assim, que é um lateral que tinha até um pouco de força defensiva. No começo defendia bem no próprio Avaí, no final da Série A foi muito mal, mas também porque ele não tinha nível para estar jogando Série A. E quando atacava era aquele ataque mais com força, sabia um pouquinho se virar. Então, me lembra um pouco, assim, característica, né. Espero que não termine da mesma forma que o Leandro Silva, né, que entregou aquele jogo para o Botafogo, enfim, não quero lembrar disso, mas Não, me lembra um pouquinho a característica. não, eu acho que é um cara para compor, assim. Não é pro Sim. Avaí esperar que ele seja o titular e que vá resolver alguma coisa, mas para isso que o Avaí renovou com o Marcos Vinícius, para ser, acredito que é para ser o titular da temporada. E ainda tem o Gabriel Dias que está aí, né, lesionado. Não sei se ele vai sair ou não. Mas vamos então para o próximo jogador da lista, que é o Aleph Manga. Então, o Aleph Manga tem 30 anos, contrato até o dia 30 de 11 de 25 também. Na temporada de 2024, ele tem 4 jogos pelo Curitiba e 6 jogos pelo Pafos do Chipre. Não foi titular nenhuma vez no Curitiba e foram 85 minutos e um gol pelo Coxa. Já pelo Pafos foram 6 jogos, 5 de titular, 420 minutos jogados e 4,6 jogos. Lembrando que o Manga estava envolvido, né, em esquema de aposta e ficou punido do futebol por 365 dias. Então, por isso que a quantidade baixa de jogos dele no ano de 24. Em 23, pelo Coritiba, foram 25 jogos, 23 como titular, sendo 2.031 minutos jogados, que dá uma média aí de 22,5 jogos. Foram 13 gols e 5 assistências, desculpe. Desses gols, 4 sendo no Campeonato Paranaense, 5 na Copa do Brasil e 4 na Série A. Eu acho que, assim, qualidade técnica do Aleph Manga é inegável, não tem como falar que ele não é um cara que tem qualidade técnica, tanto que só dá para ver ali pelo número de gols que ele fez numa Série A, pelo Curitiba, né, 25 jogos e 13 gols, por exemplo, e tu pode ver que os gols dele não são, sei lá, dos 13, 11 no Paranaense e 2 na Copa do Brasil e nenhum na Série A, por exemplo. Não, são gols bem distribuídos. Acho que é um cara que tem um nível bem elevado, só que o problema dele é que, cara, ele se envolveu em esquema de aposta, né? Então, isso mostra um pouco do caráter aí do cara, né? Não, espero que ele venha pro Avaí com outra cabeça, que esses 365 dias, que toda essa punição, que todo esse rolo tenha servido para ele pensar, né, nisso. Eu não contrataria um jogador assim, tá? Que está envolvido, né? Foi punido por esquema de aposta. Eu não contrataria, mas a partir do momento que ele veste a camisa do Avaí, como vai vestir na temporada de 2025, eu vou torcer muito para que ele faça 70 gols pelo Avaí, seja o artilheiro do ano, ganhe o Ballon d'Or, enfim, eu vou torcer de tudo para que ele levante os canecos aí, seja campeão da Catarinense, da Série B, enfim, vou torcer muito por ele, mas eu não faria essa contratação. Mas, como eu falei, qualidade técnica dele é inegável, só não concordo com as atitudes que ele tomou. Cara, eu acho que é um pouco triste o que o Aleph Manga fez, porque ele, pô, estava jogando demais, assim, ele é um grande jogador, não tem como discutir a qualidade do Aleph Manga, né, baita jogador de futebol, fez uma boa Série A no Curitiba em 22, estava jogando muito bem em 23, até descobrirem essa questão de manipulação de resultados, né, tomar cartão, enfim, tem áudio dele, é notório, ele mesmo assumiu que manipulou os jogos, então, não é achismo, realmente ele foi punido. E eu não contrataria porque, pô, eu como torcedor de futebol, antes de tudo, amo o Avaí, né? Por ter. A minha vida toda acompanhei o Avaí, viajando, indo no estádio. Eu me sinto desrespeitado, né? Quando um atleta de futebol entra em campo preocupado em tomar cartão, manipular o jogo e não levando o futebol a sério, né? Então, por esse motivo, eu acho que jogadores que
fazem esse tipo de coisa, eles devem não só ser punidos, 365 jogos, e sim banido do esporte, né? Claro, o cara pode fazer outra coisa da vida dele, enfim, é um erro que não ele não matou ninguém, enfim, mas é um erro grave, é um crime grave, e acredito que ele não deveria mais jogar futebol por esse erro. Claro que todo mundo merece, às vezes, uma segunda chance, mas acredito que não no esporte, né? Já que ele não respeita o próprio esporte. Avaí contratou ele, o que vamos fazer agora? Vamos apoiar, vamos ver, o cara vai ter que vir e fazer o que ele tá fazendo aí no Curitiba no vídeo que a gente tá vendo. Golaço, tem que fazer golaço, dar alegria pra torcida, torcer que ele recupere o bom futebol que ele tem, o grande futebol que ele tem, torcer para que mude de opinião, veja, realmente o cara merece uma segunda chance, só uma punição de 365 dias tá bom. Burro é aquele que não muda de opinião, né? Mas eu não contrataria, né? Por isso, acho que é uma falta de respeito com o esporte. Mas torcer que dê tudo certo, cara, que ele jogue muito, que ele arrebente, que a gente consiga os objetivos da temporada no Avaí. Faz sempre que a gente está sofrendo com o Avaí, que o Avaí não vem bem, né? Desde 21 que a gente subiu, a gente só tem resultados esportivos ruins, resultados negativos. Então eu torcer que ano que vem o Aleph Manga seja o principal jogador do Avaí, faça gols importantes, que a gente seja campeão catarinense, da Série B também, que ele faça aí gol, ele tá fazendo gol no Atletiba aí, que ele faça gol no Clássico contra o Figueirense. É torcer para que dê certo, né? Mas essa questão de aposta realmente pesa muito contra ele, infelizmente, né? É uma questão que chateia, né? Que a gente não queria nem estar falando, porque se o Avaí contrata um jogador desse nível aí, porque olha, os gols que ele faz são a maioria golaços aí, Sim. e a gente não queria estar falando sobre isso, né? Mas, infelizmente, aconteceu, mas agora que o Neto falou, né? A partir do momento que ele veste a camisa do Avaí, vamos o apoio incondicional e torcer para que ele faça muitos gols e ajude o Avaí a conseguir os seus objetivos. Ó, pode começar fazendo um gol que nem esse, no Brusque. Quem sabe vai ganhar do Brusque aí, já é um primeiro passo, né? E uma coisa que me preocupa só é a questão física, né? Querendo ou não, por mais que ele estivesse treinando, tem que ser avaliado também a dosagem que ele vai entrar em campo para não estourar o manga, né? Porque mesmo que ele viesse treinando, jogar é diferente, né? É outra Ele intensidade. Então, jogou, ele jogou alguns jogos na reta final ali pelo foram Curitiba. 4 jogos ali, mas obviamente que é menos. Então, cuidar bem, né? Deixar o cara na ponta dos cascos para não estourar ele no estadual. Eu deixo até um recado para a galera que também é contra a contratação. Eu vi muita gente comentando: vou vaiar ele. Cara, já contratou, vamos apoiar o cara, né? Realmente eu também sou contra pela essa questão de manipulação. Acho que é um erro muito grave, mas, pô, já que ele vai entrar em campo, vamos apoiar. Ele tá vestindo a camisa do Avaí, o clube que a gente ama, então, quando ele entrar em campo, vamos tentar apoiar. E, claro, se ele cometer esse erro de novo, que ele seja banido do esporte, né? Enfim, mas agora que ele tá vindo para o Avaí, tomara que ele jogue muito bem, que ele repita esses golaços que ele fez. Vamos acreditar que ele aprendeu a lição desses 365 dias afastado do futebol, né? É isso que a gente espera. E torcer aí para que, pô, quem sabe fazer um gol desse aí pelo Avaí seria muito legal. Bom, vamos lá então para o nosso último da lista, que é o Kleber, também atacante, vindo do Ceará, 28 anos, contrato até o dia 31/11 de 25. O Kleber que também vem aí, né, entre as polêmicas, né, acho que até um pouco menor, na verdade. O Kleber foi suspenso por doping, né, foi identificado ali que ele tinha feito uso de uma substância chamada tamoxifeno no final de 2022 e ele primeiro, né, teve uma pena de menorzinha e depois teve uma pena ampliada para 24 meses, então acabou que ele fez só 6 jogos em 2023, sendo um como titular, o que resultou em 220 minutos jogados, dá mais ou menos aí 2,4 jogos. Em 24 ele não jogou, ele jogou um jogo pela Copa Fares Lopes, que é pelo Ceará B, foi o que eu achei no site O Gol,
É tipo a Copa Santa Catarina É tipo a deles. Copa Santa Catarina. Eu não sei se jogou só um jogo porque só dava para jogar um jogo, enfim, não sei. Foi titular 80 minutos aí nessa partida que ele atuou e parece que ele vinha mantendo a forma, né? E jogando num time de várzea do interior da Bahia. Agora sim, sobre o Kleber, esse é realmente acho que uma aposta do Avaí, né? Porque muito tempo parado, 2 anos parado é bastante coisa para um jogador profissional. As características dele, assim, me lembram muito um centroavante tipo o Igor, mas um cara um pouco mais paradão, assim, né? O Kleber. O Igor ainda joga de ponta. O Kleber acho que tá chamado de Clebão lá pela galera do Ceará. E inclusive vai ter vídeo do Muttley também, tá? E não só do Kleber, mas também de todos esses jogadores. A gente vai pedir vídeo aí dos torcedores dos últimos times deles. Já vão treinando aí o espanhol de vocês. Vamos procurar alguém do Cerro Porteño para hablar com a gente sobre o Eduardo Brock. Mas é um cara mais paradão, assim, né, Felipe? Então, não sei, eu não sei muito o que achar do Kleber, cara. 2 anos parado, acho que é a mesma coisa do Manga ali. Se não for um trabalho físico muito bem feito com ele, cara, acho que pode ter problema. Então, trabalharia muito a parte física do Kleber. Cara, eu espero que essa contratação seja com salário muito baixo, com produtividade, enfim, porque é um cara que vem de muito tempo parado, né? Ele começou a ter uma carreira do nível mais alto em 2020, onde ele fez um bom estadual pelo Barbalha e o Ceará contratou ele, então ele saiu de um time de Série D para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então ele é um centroavante mais paradão, mais alto, vamos tentar dizer magrão, tipo um Daniel Amorim, né, da vida, assim. O cara para Boa. bola parada ali, cruzar na cabeça dele. Último toque, né, Felipe? É, último A toque, gente pode ver centroavante. aí pelos gols dele. Não vai ter nenhum gol que ele. Espero que nenhum daí me minta, mas é basicamente pouquíssimos toques na bola aí que ele faz. Sim. Os gols. Cara, é interessante ter jogador com essa característica, assim, né? Principalmente Série B, por exemplo, se a gente vai ter o Manga vai driblar, cruzar na área, vai ter o cara lá paradão para fazer gol. Catarinense também, a gente vê o, o gramado é horroroso, a gente vai ter um jogador alto, vão cruzar a bola na área para ele fazer gol, né? A gente vê o Daniel Amorim em 2019 no Campeonato Catarinense, choveu de fazer gol de cabeça. Então é interessante ter um jogador com essa característica, olhando para esse lado, não é uma contratação ruim, só que essa questão de muito tempo parado, né? Claro, não teve nenhuma lesão, foi por uso de medicamento, que provavelmente tomou enganado, não me parece ser um cara que iria usar droga de propósito, né? E nem é droga recreativa, então é um remédio. Ele já passou pelo estado, né? Ele jogou no Concórdia em 2019, a segunda divisão do Campeonato Catarinense, onde ele fez 7 jogos e 2 gols. Cara, se for uma contratação com salário muito baixo ali, uma aposta, até tudo bem, né? Mas não sei se é o tipo de contratação que me agrada um cara tanto tempo parado, né? Vamos esperar para ver, né? Para ver se ele vai entrar com ritmo, se ele não vai Assim, estourar, porque é um atacante de último toque, assim, eu acho que ele não vem para ser titular, é para compor elenco, para cara, pô, precisa um jogo fechado para segundo tempo, entrar o cara ali, aí olhando nesse sentido até tudo bem. Mas se ele tiver com uma condição física boa, um salário abaixo, tudo bem. Pelo tempo parado, enfim, a característica é importante. Mas se tiver com salário alto, pô, daí eu acho que a contratação é errada. Mas se for um salário baixo, aposta, tá tudo bem. assim, eu também não traria, mas eu acho que com salário baixo também até pode ser válido. Só que talvez tenha faltado um cara como esse ano, né? Assim, Sim. o Avaí é um cara que faz muito gol de cabeça, é um cara muito alto. Então, na hora daquele abafa, faltou um cara esse ano. Quem que o Avaí tinha esse ano na hora do abafa ali para cabecear e botar uma bola para dentro? O Thiago Pagno Fazer uma, Sá, que é o zagueiro, o único, né? fazer uma parede, né? Fazer uma É. casquinha.
Não O tem Love não time. fazia isso, o Igor não fazia isso, o Cassiano que veio para fazer isso não fazia, o próprio Poveda, apesar de ser um cara de último toque, fazedor de gol, era um cara mais de achar espaço, ele não era esse pivôzão. Acho que é interessante para uma Série B. Tomara que ele esteja com uma boa condição física, para daí sim nos ajudar. Eu acho uma aposta aí num cara que tá 2 anos parado. Espero que com salário baixo para realmente valer a pena. Mas é um cara que, de cabeça aí, principalmente pelos vídeos que a gente tá vendo, sempre guarda. E na Série B a gente sabe que, né, a maioria dos E, times e, só alça a e bola na área. Fernando, Espero que não seja só isso o Avaí, né? Que tenha mais repertório. só uma curiosidade, que ele é um cara que não teve base, né? Ele começou tarde, carreira como jogador, então tecnicamente ele não é um primor, né? Ele é aquele cara mais de área mesmo, né? Tecnicamente um cara abaixo, como eu falei, tipo um Daniel Amorim da vida, assim. Então, não vamos esperar que ele, pô, domine uma bola com qualidade, que ele saiba criar jogada, aquele atacante que sai da área. Então, tecnicamente abaixo e bola na área mesmo. Então, é interessante ter esse perfil, mas vamos ver, né? O cara é muito tempo parado. É isso. Eu não o contrataria, mas acho que vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Torcer por ele, não só por ele, por todos que foram contratados pelo Avaí, que todos possam jogar, ajudar o time e que a gente consiga ganhar aí o Catarinense e subir e conseguir todos os objetivos do ano. Beleza, galera? Deixa a tua opinião aí nos comentários. Se tu gostou desses jogadores que o Avaí contratou, se tu não gostou, se tu concorda ou discorda da gente, enfim, não esquece de deixar o like, se inscrever aí no canal também. E é isso aí. Tamo junto e valeu!